vamos lá. A Joana de Ângeles, que eu admiro demais, diz: a oração é um mecanismo sublime que permite a mudança da onda para os campos mais sensíveis e elevados do cosmos. Orar é ascender na escala vibratória da sintonia cósmica. Sintonia foi o que você falou, Flávio. Sintonia e equilíbrio. Eu queria que ele gravasse, ele não gravou, danado. Ele se explicou, tadinho. Tá tudo certo. Então, é tirado do livro Rejubila-te em Deus. E sábado, o Douglas, falando sobre responsabilidade de consciente, né? Sobre a culpa. E ele citou a Joana de Cusa, que, veja bem, na época de Jesus, não conjuminava muito bem com o marido dela, e disse assim: mestre, eu quero segui-lo, eu quero segui-lo. Espera, calma, não, você vai continuar com o Cusa, que é o senador potente, porque ele precisa de você. Porque ela estava com o drama de culpa de não seguir Jesus, entende? E aí a Joana falou outros que também ficaram com responsabilidade dessa ótica. Mas hoje nós vamos ver parábolas dos servos bons e dos maus. E eu sou curiosa, o Caibar escreveu esse livro justamente em 1938, o ano que eu nasci. Então, ele tem 87 anos. E a parábola de hoje, eu leio, depois nós vamos esclarecer. Olha, pensa comigo, hoje, reflete agora. Será que nós somos servos bons ou maus? Vamos ver a colocação. Então, o Caibar diz, fala de Jesus, que está em Mateus, o capítulo é 24, versículo 45 a 51, e está também em Lucas, que não conviveu com Jesus, que só tinha notícias através de Paulo, entende? É um médico grego, e aí ele fez o evangelho. Muito bem. Então, está esse texto, essa parábola está em 2 livros no Novo Testamento. Vamos ver lá. A fala de Jesus. Quem é, pois, o despenseiro, fiel e prudente, ao qual o Senhor confiará a direção da sua casa, para que, em tempo devido, distribua o alimento? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar assim fazendo. Então, o Senhor sai, deixa o servo, que estamos vendo aqui, para cuidar das suas propriedades, das suas coisas. E aí, em verdade, vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser no seu coração: o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e as criadas a comer, a beber, aí Douglas, a beber, a comer, a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera e numa hora que ele não sabe, e separá-lo e porá a sua parte com os infiéis. Então, 2 tipos. Aquele que cumpre, aquele que não cumpre. E aquele servo que soube a vontade do Senhor e não se preparou e nem fez conforme a sua vontade, quer dizer, não cumpriu nada, abusou, será castigado com muitos açoites. Mas aquele, porém, que não a soube e fez muitas coisas maravilhosas, será abençoado. A todo aquele, agora é que vem, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Pensa aí, Randall, tá vendo? Tá vendo só? A quem muito foi dado, muito será cobrado.
Um texto lindo, tem os comentários aqui dele, mas aí a gente vai pro trivial, pro hora a hora, né, Malu? Para agora. Muito bem. A parábola dos dois servos, como eu já disse, está registrada em Mateus e Lucas, ensina principalmente sobre a vigilância e a responsabilidade no trato com tudo. Agora começamos, hein? Segunda-feira, tem ensinamento com Jesus, contato com Ele. É o seu momento. Você, como servo bom, tem que estar aqui. Ah, mas eu vou arrumar a cozinha, vou arrumar a casa, vou lavar roupa. É amanhã. Hoje é hoje. Vai vendo como essa parábola é para agora. Jesus fala para agora, gente. Nós não estamos brincando de falar, de divulgar a doutrina espírita para dizer que, não. É para a gente aproveitar essa reencarnação. Espera. Plano de expiação e provas, vive quem quer. Não? Plano de regeneração é quem está sendo um servo bom. Isso que eu comecei a refletir, esqueci um pouco o Caibar. Muito bem. E aí, o que representa o servo bom? Representa o cristão fiel e dedicado, enquanto o servo mau simboliza aquele que abandona os ensinamentos, sendo surpreendido depois pelo retorno da fala de Jesus. Porque Jesus fala, gente, vem comigo, vem. E a gente vai. A gente vai, pensa comigo, tá? E aí, então, essa parábola, ela se divide em 4 pontos que eu pensei centrais. O primeiro, o servo bom é aquele fiel e prudente. Ele é encarregado de cuidar dos bens do mestre e de alimentar os outros servos. E ao retornar esse senhor, encontra esse servo trabalhando, cuidando da vinha, e ele vai ter a recompensa, mas não é uma recompensa só material. A recompensa é a espiritual. É não ter preocupação com problemática de culpa, ficar preocupado porque eu não fiz, por que eu não fui? Nós somos isso, entende? Esse é o servo bom. E o servo mau? Tá fácil. É o que faz ao contrário, não faz nada. Infiel. Ele se acomoda porque achou que o Senhor dele ia demorar, então o que ele fez? Abusou de comida e judiou dos servos, mas quando chega o Senhor, ele vai ser punido. Não é o Senhor que pune, ele mesmo se autopune. Por quê? Porque não usou bem o livre-arbítrio. É difícil, é para nós hoje, não é uma coisa que Jesus falou 2000 anos e fica lá. É para agora. Nós, dentro da casa, temos essa responsabilidade espírita. Tudo preparado para que tenhamos um momento de reflexão, de amor, de aurir energias. Eu conversando com o Orson, quantas curas acontecem, gente, sem que a gente saiba. Melhoras, a acomodação dos pressentimentos nossos. É aqui, você vai aurir. Você pode saber fazer isso na sua casa. Bom, do servo bom, vocês sabem, o servo mau, vocês sabem. Agora, olha o perigo. O perigo da presunção que está fazendo o correto. É difícil, viu, gente? A gente que trabalha com bastante instituições e tudo, então é um perigo. Por quê? O mal age por conveniência. E aí, então, usa de uma autoridade que recebeu, mas é passageira. Entende? É diretor, passageiro. E acabou o seu período, outro vai, delega. Então, não podemos achar que, ou com as vistas do mestre, ou sem as vistas do mestre, vamos ficar assim, eu sou dono de tudo, eu mando, eu faço, eu sou prepotente, eu sou orgulhoso, eu sou vaidoso.
faz uma autoanálise e trabalha mais do que nunca a humildade. Trabalhar a humildade. A gente vê isso nos exemplos, mesmo Judas Iscariotes, reencarnação e reencarnação, chega a ser Joana d'Arc e coloca o rei Carlos V no trono da França e domina e vence a Inglaterra e, ouvindo Boileau, o que acontece? Ela é feiticeira, ela é isso, ela é aquilo. Queimada viva. Então, veja as colocações que a doutrina passa para nós. É para refletir na nossa casa, no nosso convívio aqui, nos lugares que a gente trabalha, tá certo? Então, veja bem. Presunção, cuidado. É uma falha muito grande porque é falta de amor ao próximo. Quando a pessoa fala, aqui eu mando, não manda nada. Chega a morte, tchau e benção. Ninguém manda. Você entende como que a parábola nos leva a uma reflexão maior? E aí, perigo da presunção, trabalhar a humildade. Depois, para a vida diária, eu comecei a pensar, não? Por exemplo, um servo para a vida diária. O segredo é entender, nós vamos pensar, o qual é a nossa proposta reencarnatória. Não veio nem o Espírito dizer. Mas um tem tendência para ser professor, outro dentista, né, Douglas? Outro médico, o Portuga está aí hoje, não está, outro é cozinheiro, outro... Escuta, nós não viemos aqui de paraquedas, nós temos propostas. E aí você vai descobrindo, não se acomoda não, vai descobrindo e trabalha, e trabalha, e trabalha. Então, para a nossa vida diária, o segredo é assim, além de manter o sustento, vamos ver exemplos práticos. Servo bom, pensa comigo, é aquele, vamos pensar na área do professor, é aquele que prepara a aula, né, Catalano? Aquele que prepara a aula, olha, dá redação, vai corrigir, dá ditado, vai corrigir. Ninguém quer mais dar ditado porque tem que corrigir. Entende? É aquele que corrige as tarefas de verdade, não põe o certo lá e está tudo errado. Não fica com o celular na mão enquanto a classe está rolando. Gente, estou falando verdade. Bom, isso é uma colocação do servo que não é bom. E o servo bom, né, Marilena? No nosso tempo, lembra? Aula preparada, aula bonitinha, classe disciplinada, pererê, é teatro, é não sei o que. Você lembra, Marilena? A industrial era uma coisinha, de repente ficou uma escola grande, que a gente não esquece. Lembra bem? Então, servos bons. Na área da odontologia, só você que pode falar, Douglas. Então, em todas as coisas, em todas, até a nossa faxineira que trabalha aqui, uma belezinha. Outro dia, ela é para sair meio-dia, saiu 2 horas. Mas por quê, bem? Porque é muita poeira, porque não... Servo bom. Se fosse outra, a Valéria não está vendo, ninguém está vendo, que se dane. Gente, é assim a humanidade. É esse que é o texto do servo bom e o mal. Então, a gente vai verificando que em todas as profissões, ou você pode contar com a pessoa, ou não. Em tudo que você pode imaginar, entende? E aí, a mesma coisa, eu encontrei na família. E aí a família, como é que faz para ser servo bom? Tem que escutar os seus filhos, tem que aceitar os seus filhos como eles são. Não queira mudar, porque você não muda. Cada um tem o seu livre-arbítrio, a sua caminhada. Você faz a sua parte, tratando bem, orando por ele, comida na hora, abraçando. E os velhos também, viu, Malu? Os velhos também, não vai pensar que é só. Então, veja bem, na família também tem o servo bom e o servo mau. E o servo mau? Nasceu a criança, aí eu não quero filho. Se vira. Abandona a família. Fica 2, 3, 4, 5 anos casado,
Ah, não é o que eu queria, a mulher engordou, ficou feia, parará. Mas eu, graças a Deus, estou casada há 70, o homem aguentou. 70 anos, é bom, né, Douglas? Então, vocês vão vendo que é para nós esse texto, não é para ninguém. E nós não podemos ser grosseiros com os nossos filhos. É claro que não fazem aquilo que a gente gostaria que fizesse, mas faz o que Jesus falou, arrebanhar. Lembra da história das ovelhas? 100 ovelhas, uma desapareceu. Aí veio o pastor, mestre, e agora? Vamos cuidar das 99 ou vamos atrás daquela? Não, vai buscar aquela, vai. Olha, entendeu? Aí, a gente tem que ser isso da família. É fácil? Não, não. Principalmente quando os netos, né, Douglas, começam a aparecer, vocês me perdoem, tatuado, cobra, brinco, você quer lá? Nossa, é isso aí, então, não é bonito, mas tá bom, né? Você vai falar de Jesus, mas não, eu não quero saber disso, eu quero ir na balada. É desse jeito. E onde fica? Onde nós ficamos? No amor de Jesus. Aí vem essa fala, que eu não posso esquecer. Todo problema que chegar para você, mas pode ser de saúde, de dinheiro, desconforto familiar, vai tomar uma atitude? Espera, não fala. Pensa, se fosse Jesus, o que falaria? Se fosse Jesus, o que faria? Demorou para eu entender isso. Em vários lugares que eu trabalho, agora eu tomo cuidado. Você entende? Porque não pode. Senão você entra no nível da pessoa, você se iguala. Cala a boca, quem manda sou eu. Você se iguala. Então, tudo isso aqui, tudo isso é doutrina espírita. Então, na família, já falamos. E aí, na vida espiritual, não vou me delongar, não. Vida espiritual, que nós estamos aqui por isso. A verdadeira vida é a espiritual. Esse corpo é um empréstimo que vai ficar. E o que vai sobrar são os seus atos, atitudes que ficarão no perispírito e vai embora com você. Prepara uma nova reencarnação. Nossa, mas aquela criança, ela é maldosa, ela chuta. Traz de outras vidas. Entende? Mas que criança bondosa, amigo Bernardo dele, que lindo. Traz de outras vidas. Gente, a doutrina espírita é essa bênção que nos auxilia. Então, espiritualmente falando, devemos viver com responsabilidade, vigilância e fidelidade a Deus. Deus está esquecido. Jesus está esquecido. Conversei com o Orson outro dia. Vocês podem ver os templos cristãos. Porque é muito cômodo. Os ensinamentos de Jesus são excelentes. Mas colocá-los em prática é a maior dificuldade. E o espírita por excelência, ele precisa, amores, exemplificar na sua casa, no templo cristão, no educandário, na casa da sopa. Valdemar, tá aí, Cadores, tá aí? Tá aí, tô vendo. Entendeu bem? Não é, faz de conta, não é. Amanhã o Douglas tem uma reunião para falar sobre velhos. Eu nem vou, viu, Douglas? Eu vou lá para o SOS. Então, veja bem, gente. Devemos viver com responsabilidade. Eu errei. Não é para comer demais, não é para beber demais, não é para fumar, não é para trair, não é para se drogar. Mas não pode. Não pode. Porque você vai ficar de consciência pesada. E o que adianta? Está semeando. Semeando, vai colher. Então, devemos viver com responsabilidade. Vigilância. Por quê? Todo pensamento seu, negativo. Me sabe, a Vanderlei está chata falando a mesma coisa. Você é assessorado pelas sombras? Ele fala, mas que mulher chata mesmo. E sai agora. Porque você não está sozinho. Nós estamos cercados
de espíritos iluminados e menos iluminados. E de repente você ouve uma intuição contrária do que você é. E aí então está pedindo aqui, ó, vigilância. Muito importante. E a fidelidade. Na doutrina espírita, nós temos buscado colocar tudo sob a ótica de Jesus, Deus, Jesus, Kardec. Por quê? Saiu daí, é lógico que tem outros pensadores mais antes de Jesus, etc. Mas nós temos que trabalhar a fidelidade espírita. Não é fácil? Não. Amar incondicionalmente. Será que a gente ama todo mundo? Ponto de interrogação. Instruir-se. Olha, o livro está aqui. No domingo também tem o Emmanuel. Já está faltando só 10 lições para terminar Emmanuel. No sábado, Douglas está com a Joana de Ângeles. Na sexta, eu trabalho insistentemente o Livro dos Espíritos do Evangelho. E no domingo, Amélia Rodrigues. E tem tanta coisa. A bibliografia espírita é fantástica, entende? E pode também ver outras literaturas. É lógico. Eu tenho um filho, que o Douglas sabe, é Hare Krishna. Então, o modus vivendi é outro. Tudo que eu estou falando, o que pode, pode, o que não pode, não pode. Mas ora muito mais do que a gente. E fique em paz. Tudo bem. Vai Siddhartha Gautama, etc, etc, etc. Tudo bem. Então, veja bem, ó, gente, para nós, responsabilidade consciente, vigilância, pensamento, fala. Não fala o que você não acha. De repente você fala, a palavra não volta, magoa os outros, para. Vigilância, fidelidade a Deus. E cumprindo os nossos deveres, mesmo quando ninguém está nos observando. Eu não tenho que prestar conta para ninguém. Ninguém está vendo, agora eu posso fazer isso. Eu vou na geladeira agora pegar, viu, Douglas, o manjar. Não pode. Mas eu vou beber só mais uma cerveja. Não pode. É complicado, não? Agora, para encerrar, está assim. Não posso esquecer de falar isso. Nós temos que lembrar, eu sempre fixo isso porque é para mim. Nós, ao desencarnarmos, nós vamos prestar conta dos nossos atos. Não é do seu Geraldo, não é de filho, não é de filho, não é de neto. É o seu caminhar. O que você fez? Mas eu não fiz mal para ninguém. É? E o bem que você deixou de fazer por acomodação. A Malu está aqui, não está fácil. Está lá usando a mãe com idade que precisa de companhia. Não é fácil, não. Então, é isso aí que a gente tem que notar bem. Cada um segundo suas obras. E para o Espiritismo, essa parábola que estamos aqui, eu não comentei muito do Caibar, essa parábola simboliza a responsabilidade moral de cada um. Como que você vai pregar moralidade se você tem um amante, se você tem... Não pode. Você não é exemplo, não vai, fica quieto. São coisas, mas só aí, não. Mas então comer, não pode, por quê? Da diabetes. Mas a senhora errou. Mas tem, graças a Deus, o recomeçar. Deus dá essa oportunidade para a gente sair do erro que cometeu e recomeçar. Olha que bênção. Deixa cada um segundo suas obras. Então, aí, para completar, moral, responsabilidade moral de todo mundo. O que mais? Diante das tarefas que Deus nos confiou. Prática da caridade e do bem. Não adianta. Vem no centro, toma passe, bebe água. Não. Tem casa da sopa, tem casa do caminho, tem SOS, tem casa do velho, tem um monte de coisa, né, Douglas? Tem um monte de coisa para trabalhar. Fazer ao semelhante o que gostaria que fizesse para você. Sai do comodismo. Sai do comodismo. Muita gente está precisando da gente, de nós. Cumpre seus deveres com honestidade. Para de querer explorar a sua empregada. Limpa, para ganhar R$150. Limpa. Você não limpou direito.
faz caridade, trata bem, dá o que ela precisa, paga regiamente. O que você vai fazer com o dinheiro que você vai levar? Vamos levar, Douglas? Então, gente, é isso aí. Utiliza, isso é lindo, hein? Utiliza seus talentos para servir ao próximo. Não é para você ser a estrela, a diretora perpétua, o prefeito perpétuo. Não. Vocês viram o Messi ontem se despedindo e agora chega, como chama aquele outro? Chegou um moço bonitinho novo. Isso, Iamar. Então, chegou. Gente, é assim, o progresso. Vai um, vem outro, vai um, vem outro. Agora, nossa casa, com 96 anos, os que fundaram aqui, eles foram heróis. Porque naquela época, falar em ser espírita, não, é bruxaria, não? E eu sempre digo, o primeiro livro, o livro de ata, tem a chancela do delegado, porque achava que era bruxaria, achava que era tudo isso. E olha a nossa casa de bênçãos, não? Então, utiliza seus talentos para servir ao próximo. Acabou. E o que mais? Busca sempre, aí é que é difícil, o seu aperfeiçoamento moral. Sempre é hora de recomeçar. A gente pensa que não, né? Gosta de criticar os outros, né? Porque... Não, tem que fazer isso. E esta parábola convida assim a refletir que nós temos que administrar os talentos, as responsabilidades, as oportunidades que Deus nos dá para prosseguir. E agora fica no ar a pergunta: estamos administrando bem os nossos talentos para sermos servos bons ou servos maus? Um beijo para todos, que Jesus os ampare hoje, agora e sempre. Muita paz.